Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e falaremos nessa sexta-feira sobre o Fluminense ter que ganhar, deveria ser o assunto, né? Domingo tem Fluminense e Morumbi, tô partindo agora de manhã lá para São Paulo, a gente vai estar em loco lá direto do Morumbi para ver se o Fluminense volta a ganhar, né? Mas não é esse o assunto do vídeo não, tá? A gente vai falar sobre Nino, talvez Nino Fluminense, Nino algum rival, a gente vai falar disso, a lesão de Ignacio, quanto tempo fora, Copa Sul-Americana e contratações também, tá? Então vamos rodar a vinheta e começar essa brincadeira aqui nessa sexta-feira. Antes de começar, vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal e obrigado, tá bom? Batemos 14 mil inscritos ontem, então vamos agora rumo a 15 mil inscritos, conto com vocês, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal e se você é inscrito, deixa o like e também vocês comentem aqui sobre o vídeo que a gente vai começar falando sobre Nino. Segundo o jornalista chileno José Tomás, o Fluminense monitora a situação de Nino no Zenit. Assim, é muito vago, eu não conheço o José Tomás, isso provavelmente não seria pauta para esse vídeo aqui. Porém, a gente já viu o Nino sendo especulado em Bahia, em Grêmio, mas coisas muito por alto. Mas ontem o Pedrosa, né, que tem um canal que cobre o Vasco, setorista do Vasco, Lucas Pedrosa, ele informou que o Vasco da Gama teve interesse no Nino, foi sondar o Zenit, né, o Fluminense vendeu o Nino para o Zenit por 5 milhões de euros e o Zenit pediu 8 milhões de euros. Né, ele disse que o Vasco estava interessado em pagar os 5 milhões, mas 8 milhões seria muito dinheiro pro Nino. Para ele, pro Nino não, né? Pro Vasco, no caso, né? O Vasco não tem esse dinheiro. E aí eu vou perguntar para vocês, tendo esse valor, né? Tá lá com preço agora, 8 milhões, vocês trariam o Nino? Vou dar minha opinião, cara. Eu acho que eu acho 8 milhões para um zagueiro muito alto. Acho muita loucura a gente vender por 5 e comprar por 8, mas acho que faz parte, tinha esse acordo, ele tinha o sonho de jogar lá fora. Espero que tenha se arrependido e que volte. Eu pagaria, para mim é um dos maiores zagueiros, se não o maior zagueiro, aqui é o Thiago Silva, né? Mas uma temporada de Nino e Thiago Silva, até a aposentadoria do Thiago, para mim seria algo absurdo. Não é a nossa maior prioridade, mas a gente gastou 5 no Canóbio, a gente gastou 6 no Canóbio, 5 no Soteldo. Sinceramente, 8 para mim no Nino, e pelo ídolo que ele é voltando para casa, eu faria a proposta, tá? Pegando essa informação do Pedrosa, e até porque, e faria isso rápido, porque o próximo assunto é sobre a lesão de Ignacio. Sobre a lesão de Ignacio, né? O Fluminense informou que o zagueiro teve uma lesão grau 2 e vai ficar afastado até 6 semanas. E nessas 6 semanas aí, a gente tem mais 7 rodadas de Brasileirão, então a gente está na 16ª rodada, a gente está falando ali de 23ª rodada, 22ª, vai ser mais ou menos por aí essa volta do Nino, é um pouco antes da data FIFA do Nino. Olha, eu já voltando a me apaixonar pelo meu ex ali. Tem as oitavas de final da Copa Sul-Americana, ida e volta, tem as oitavas de final da Copa do Brasil, ida e volta. Acho que fica muito no limite a gente trabalhar essas 6 semanas com Freitas e Thiago Silva, até porque a gente sabe que o Thiago Silva não joga todos os jogos, e a gente vai ter que ir de Thiago Santos ou Manuel. Provavelmente conhecendo o Renato Gaúcho, e o que ele vem utilizando, a gente vai de Thiago Santos. Não, mais uma vez, acho que já falei isso algumas vezes, fez uma temporada boa no ano passado no Fluminense, apesar do ano caótico que foi, mas esse ano até agora não mostra confiança, que o Renato até melhorou um pouquinho, apesar do começo do Renato, no começo do Renato que ele faz aquela falha contra a União Espanhola, mas o Fluminense vai ter que dar um jeito ou utilizar o moleque da base, né? Confesso que o pouco que eu vi, né, o Gustavo Sintra e o Davi Schwindt, né, eles jogaram no começo do ano. Eu gostei muito do que eu vi do Davi Schwindt, mas assim, eu vi no começo de Carioca, eu vi num time alternativo, é muito diferente de ver ele disputando mais zagueiro, que tem que ter corpo, tem que ter físico, disputando contra atacantes da Série A. Não é algo que me deixa confortável, porém, se você me perguntar hoje se eu prefiro que ele teste o Davi Schwindt como titular ou o Manuel, por exemplo, entrando, né? Eu acho que o Thiago Santos não, mas o Manuel eu prefiro que ele teste o Davi Schwindt, mas não sem ritmo de jogo nenhum, sem jogar quase nunca pelo Fluminense. Então, acho que o Fluminense vai ter que contratar, tá? E aí é sobre contratações que a gente vai falar aqui, o próximo assunto. Falando sobre contratação, segundo a jornalista amiga nossa, né, a Sharon,
O Fluminense quer 3 nomes. O Fluminense quer um jogador da ponta ali para o lugar do Arias, o Fluminense quer alguém para o lugar do Paulo Henrique Ganso, e o Fluminense quer um 9. Acho que é um cenário que todo mundo aqui sabe que precisa e que quer também, né? Uns acham que questão só de prioridade. Eu prefiro a urgência no 10, eu prefiro a urgência na ponta, eu prefiro a urgência no 9, mas acho que todos concordam que precisamos trazer esses 3 nomes e espero que essa formação saia do papel e realmente o Fluminense contrate. E aí você está se perguntando, Phil, mas pô, a gente já tem o Everaldo, o Cano, o John Kennedy, vai trazer outro 9? Vai encostar alguém? Tem até matéria no GE também sobre isso, que o Renato enxerga a possibilidade de usar o John Kennedy um pouco mais aberto, que ele vinha jogando assim no Pachuca. Então, assim, eu particularmente não consigo enxergar esse John Kennedy aberto. A gente já viu muitas vezes no 23 jogar ele, Germancano, mas eu acho que não trabalhar o John Kennedy como centroavante não acho algo certo. Acho que é mais uma dificuldade que você vai botar nessa volta do John Kennedy, nessa expectativa de John Kennedy, mas sem dúvida essas 3 contratações precisam chegar. E para ontem, na quarta-feira, vou bater essa tecla aqui, tá? Quarta-feira agora a gente vai viajar para Porto Alegre e vai enfrentar o Internacional pelo primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. É um torneio importante, é um torneio que paga bem, mas principalmente esse importante. A gente tem condição de passar no Internacional, mas a gente precisava de mais nomes nesse elenco aí. Nosso elenco tá muito curto agora. Infelizmente não tá nem muito curto, né? Porque se você pensa do meio para frente, tem muito jogador, mas se você pensa em qualidade, tá curto. E falando em Copas, para fechar, saiu ontem, definido ontem, né? Todos os times ali das oitavas de final da Copa Sul-Americana. E digo para vocês, a Fluminense quase que foi o único brasileiro a passar para as oitavas, porque o Atlético Mineiro, que era o único que ainda tinha chance de passar, já que Grêmio e Vasco saíram também nesses playoffs, o Atlético Mineiro passou nos pênaltis do Bucaramanga. Então isso mostra, assim, essa Sul-Americana é surpreendente, mas de algo bom que eu vou trazer para vocês, tá? Os confrontos são Alianza Lima e Universidade de Quito, Universidade do Chile Independente, Central Córdoba e Lanús, Bolívar e Cienciano, Atlético Mineiro e Godoy Cruz, do jogo do outro brasileiro, né? Independente Del Valle e Muxuque Runa, Once Caldas, Huracan e América de Cali e Fluminense, América de Cali que eliminou o Bahia, né? Outro brasileiro que saiu nesse playoff também. Para mim, nessa fase que vive o Atlético Mineiro, o Fluminense é o favorito para essa Sul-Americana. Fio, então você está falando que o time está perfeito, a gente tem um título aí para ganhar? Não, é a possibilidade do Mário enxergar isso e falar, cara, preciso contratar forte porque tem um campeonato muito viável na minha mão. É uma oportunidade do Fluminense levantar uma taça em 2025. Não que eu não acho que tenha na Copa do Brasil, no Brasileirão, com essa sequência de 3 derrotas, confesso que me desanimou um pouco. Um pouco não, desanimou pra caralho. Mas assim, é um campeonato que você compara a Copa do Brasil com a Sul-Americana, para mim não tem discussão o tamanho das duas, tá? Copa do Brasil, Sul-Americana. Mas quando você olha a dificuldade dos confrontos, dos adversários, Copa do Brasil, Sul-Americana. Então a gente dá muito para ganhar isso aqui. E se você reforça o time, você fica muito favorito. Então assim, você reparou que todo esse vídeo passa por precisamos contratar e contratar logo e contratar bem. Eu acho que esse é o resumo do vídeo, tá? Enfim, galera, hoje não sei se vou conseguir fazer live aqui no canal, porque eu tô partindo para São Paulo agora, né? São 6 horas ali de estrada. Eu e o Vitor Lessa, Gabriel chega, acho que ele chega no dia do jogo mesmo, no domingo. Mas enfim, equipe completa lá, Cauã Tinoco também vai estar com a gente lá para fazer a cobertura direto de São Paulo, tá bom? Mas se tiver alguma brecha, eu falo com o Lucas aqui, a gente abre uma live para trocar uma ideia sobre o Fluminense, tá bom? Só não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto.